igreja. A Bíblia diz: o que é ligado no céu é ligado na terra. O que é ligado na terra é ligado no céu. Você está ligado no céu. Senhor, teu filho, que ele diminui e tu cresça. Que ele te Pai, Senhor. Aproxima, Deus, frente. Jesus da marca do meu falar através dos seus lábios, através dos lábios dele, através do seu coração, através do coração do teu filho. Ó Deus, não é aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que tu quer falar. Abençoa ele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está forte. Aleluia. A presença de Deus está forte. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 28, o livro da saída da escravidão. Esse livro, Deus diz para o povo dele, ou seja, para mim e para você: te tirei de um cativeiro e te levarei à terra prometida. Somos a noiva do Cordeiro, e o Cordeiro, o noivo, nosso Senhor, já vem. E ele vem, mas a noiva tem que estar preparada, adornada, enfeitada, santa, limpa e brilhosa para o sol, para receber o seu noivo. Se a noiva do Cordeiro está presente, dê um glória a Deus. Foi batalha para estar aqui hoje, mas diga ao irmão que está ao seu lado, olhe para ele com um dedo de profeta para o alto, aponte a ele e fale: Satanás perdeu. E hoje nós queimaremos ele com uma rajada de língua estranha. Meu Deus. Aleluia. Eu te louvo, Senhor, porque aqui tu já está. Eu sempre oro, meu Senhor. Eu te peço uma unção e ousadia, meu Senhor. Eu não sou nada vai no meu conhecimento, nada vai no meu diploma de teologia, se tu não estiver comigo. Sou pó e sou cinza, mas se teu azeite estiver comigo, eu sou teu filho. Então faz os teus príncipes ser cheios de tu hoje, meu Senhor, em nome de Jesus. Restaura, refrigera, liberta, batiza e renova e fortifica a tua igreja, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Manasso e canto. Está assim em Êxodo, capítulo 28, a partir do verso 31. Farás também a sobrepele da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada esta abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. E toda a orla da sobrepele farás uma romã de estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. E haverá em toda a sobrepele uma campainha de ouro e outra romã, uma campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepele estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu barulho. Aleluia. Quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, isto para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Pule comigo, por favor, ao livro de Levítico. É o próximo livro. Levíticos, capítulo 6.
Quem achou, não prenda o seu glória, o seu aleluia. Levítico 6, partido 8, versículo 8 diz assim: disse mais a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã. Nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, e levará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, pois o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras de ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Somente até aqui, irmãos. Sente glorificando ao Rei da Glória. Falamos de duas coisas importantes nesses dois textos. Tudo é importante, mas Deus colocou no meu coração duas coisas a serem destacadas. Diga para o seu irmão: fogo, barulho. Agora, essas são as duas coisas. Diga para ele agora: aonde há fogo, tem que haver barulho. E aonde há fogo e há barulho, ali há Deus. Deus se faz presente. Deixe-me te contar um mistério. Isso era sobre os sacerdotes. Isso era o dever dos sacerdotes. A Bíblia diz que hoje somos reis sacerdotes, somos nação sacerdotal. Então você é um sacerdote de Deus, e você tem a obrigação. Por que a obrigação? Porque se você não fizer barulho, você morre espiritualmente. Se você não adorar, você morre espiritualmente. Se você não tiver fogo, o Senhor vai embora. Você é sacerdote. E quando você faz fogo, Deus olha para ti. E quando você faz barulho, o seu glória a Deus, ele tem um alvo. E como Deus não está na terra, somente um deles, o Espírito Santo, mas diz a minha Bíblia que essa adoração tem que chegar a Deus Pai. Então, como ele não está na terra, ele tem que ir ao seu alvo. E o seu alvo não está nesse plano, não está na horizontal, mas está na vertical. Quando você dá o seu glória a Deus, o seu aleluia, quando você fala em línguas estranhas, quando você ora, quando você chora, adore do jeito que for, mas a sua adoração, ela passa por esse tempo, ela passa pelo primeiro céu, que é esse céu que olhamos, que nos remete a dimensão do homem. Ele vai ao segundo céu, ele passa pelo céu espaço sideral, que é onde tem muitas batalhas espirituais. Isto é relatado em Daniel. Assim foi quando Daniel orou até a sua resposta chegar. E ele entra no terceiro céu, o céu inacessível. Mas um dia alcançaremos ele, alcançaremos esse céu que ainda não dá para alcançar, esse céu inacessível, ou seja, que não termina, porque é o céu inacessível da glória de Deus, e essa glória não termina. Então esse céu atravessa, essa adoração atravessa como incenso, como fumaça, entra no terceiro céu. Por que como fumaça? Porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que Deus recebe as nossas orações, as nossas adorações como incenso suave às suas narinas. Então, por favor, não tranque a sua boca, não fique calado, não guarde
dimensão. Falamos das 3 dimensões, dos 3 céus, mas existe uma outra dimensão, uma dimensão que você vai escolher. Qual é a dimensão que você vai? Se você quiser juntar o seu espírito com algo sobrenatural, ele vai se juntar. Alguns, infelizmente, juntam o seu espírito com o espírito de Satanás. E como é isto, Luiz? É isto quando a pessoa se prostitui. É isto quando ela persegue o irmão. Ela junta o seu espírito com o espírito de Satanás. Ela dá lugar a quem não deveria. Isso acontece quando alguém vira um catimbozeiro, um pai de santo, e ele junta o seu espírito com o espírito de Satanás. Isso acontece quando alguém discorda e desobedece de quando Deus fala: maldito o homem que adora imagem, mas ele vai lá e faz. Maldito o homem que faz isso. Você junta o seu espírito com o espírito de Satanás quando você fala mal do seu pastor, quando você erra. Se você errou, ainda está em tempo, peça perdão a Deus por todos os seus erros. Você junta o seu espírito com o espírito de Satanás quando você começa a fofocar, quando você começa a usar a boca para caluniar, para mentir e para falar, tentar matar os sonhos do seu irmão, falar: você não vai conseguir. Quem é ele para falar que eu não vou conseguir? Se Deus te chamou, você vai conseguir. O meu Deus, ele é um Deus que usa meninos para derrubar os gigantes. Aleluia! E Deus quer te levar a esta outra dimensão, fazer a efusão do seu espírito com o espírito dele. Dê lugar ao Espírito Santo. Queira Deus que você seja batizado hoje. Queira Deus que você receba dons espirituais. Queira Deus que Deus coloque em você a palavra para pregar, para levar, ou para ir lá fora ganhar uma alma. Queira Deus que você dê lugar hoje. Se você quiser, se você se abrir, Ele vai fazer. Deus, Ele tem a mão coçando em te abençoar. Ele é doido para derramar o seu espírito sobre toda a carne. Por que isso? Porque Deus, Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. E Ele disse que no fim dos tempos derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E muitos profetizarão e terão sonhos, falarão novas línguas. É isso que Deus tem para nós. E por que não dizer que estamos nos últimos tempos? As profecias bíblicas vêm se cumprindo. Eu creio que o noivo, o nosso Jesus, já está em frente ao espelho, se arrumando para estar lindo e belo, vir buscar a sua igreja. E quem vai para o céu comigo, dê um glória a Deus. Aleluia! Mas para você entrar nesta dimensão, para você receber Deus, porque Deus já mora em você, desde o momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele está dentro de você, porque minha Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro dos crentes em Jesus Cristo. Mas para você ser revestido de poder, para o Espírito Santo vir sobre você, você tem que ter quebrantamento, você tem que orar, você tem que pedir, você tem que buscar. Assim foi com os 120 naquele dia, em Atos 2. Eles estavam lá 10 dias clamando e orando, até que o Espírito Santo veio como um vento veemente e batizou todos, e todos receberam línguas como de fogo. Assim você tem que ser. Mas o que mais eu preciso para receber isto? Você tem que crer. Então você pensa: eu estou aberto, eu estou crendo, o que mais eu preciso? E aí entra um certo detalhe. Por isso diz a minha Bíblia, em Êxodo 28, como eu já li, no versículo 36, que diz que Deus mandou colocar sobre a cabeça do sacerdote uma placa dizendo: santidade ao Senhor. Você tem que ter uma vida santa com Deus. Santo não é cometer pecado, porque cometer pecado você vai cometer. Santo é aquele que pode até cometer
sai da presença do Senhor, ele se arrepende, ele evita de fazer o pecado. E quando ele acaba caído, ele se arrepende, quebrando o seu coração, se prostra diante de Deus e diz: Senhor, me perdoe, porque errei, miserável sou, lava-me e purifica-me com teu sangue. E Deus, ele é fiel para te lavar e te purificar. Muitos dizem que o sacerdote, aquele homem que era privilegiado naquela época, porque era o único naquela época, naquele povo de Deus, que poderia ver Deus face a face, porque naquele dia, de em um ano, ele vestia suas vestes sacerdotais, e ali ele se preparava para quê? Para levar as petições do povo para Deus, levar os pedidos de arrependimento para Deus. E assim ele se preparava, ele passava pelo ato, que é como se fosse aqui, ele entrava no lugar santo, e até entrar no santo dos santos, e ele se preparava. Muitos dizem que ele usava uma corda em volta da sua cintura e deixava essa corda para fora do lugar santo, do santo dos santos, porque caso ele morresse, era para puxar o cadáver. Por que isso? Porque se você entrar sujo na presença do Senhor, você acaba sendo fulminado. Hoje Deus pode não até te matar, mas a sua vida espiritual é de declínio. Por isso muitos dizem isso, mas eu estive estudando e vi que nenhum sacerdote nunca morreu ao entrar no lugar santo dos santos. Por que isso? Porque ninguém era tolo, ninguém ia fazer esta loucura de entrar na presença de Deus sujo de pecado. O sacerdote, ele se lavava como? Com sangue de animais. Por que isso? Porque naquela época, naquela antiga aliança, era assim que era a expiação de pecado, era com o sangue dos animais. E ele matava o animal e com sangue ele molhava a ponta da sua orelha, molhava a ponta do seu dedo direito, da mão direita, e molhava a ponta do dedão do pé direito. O que isso nos ensina? Nos ensina que na orelha é porque temos que estar atentos à voz do Senhor, temos que estar ouvindo a sua palavra, temos que estar ligados com Ele e temos que fazer. Por isso está lá a mão direita, a mão fala de fazer. Não adianta você vir para cá ou para qualquer outro tempo e você escutar o pregador falar, você escutar o profeta falar, o pastor falar. Se você não aplicar, não vale nada. Entrou por aqui e saiu por aqui. Isso não é vida com Deus. Vida com Deus não é você vir à igreja e bater ponto. Vida com Deus é você vir à igreja, adorar, cultuar Ele e você se render aos pés dele. Manasso e no campo. Ninguém estava sujo na presença do Senhor. Por que isso? Porque Ele é santo. O meu Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é santo. E os querubins cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso és o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Não sei como está a sua vida, não sei como vai os seus pensamentos, não sei como vai o seu caminhar. No dedão do pé era para dizer: vê por onde tu anda, vê aonde tu põe o teu pé, vê aonde tu põe o teu pé. Se tu botar o teu pé lá naquele lugar que tu tem vontade, às vezes até vai lá, eu te jogo no fundo do poço até eu te doer, você se quebrar todo na minha mão, mas eu te refaço. Mas não queira por passar por isso. Mesmo onde você está, no seu pensamento, esquadrinhe ele. E se há algum pecado, lave-se no sangue, não daquele animal, como sacerdote,
mas na nova aliança. Aliança essa que Cristo fez na cruz conosco. Derramou seu precioso sangue por mim e por você. Ele te ama, irmão, e Ele está de braços para você. Basta você falar: Senhor, estou aqui arrependido, me perdoe e me lava. E Ele, como um pai, Ele vai te abraçar e te fazer filho, e te lavar e te deixar mais alto que a neve. O sacerdote estava lá, o sumo sacerdote, ele ia até lá, e Deus, ele descia e sentava nas asas dos 2 querubins que estavam sobre a arca do propiciatório. Essa arca representa a presença de Deus, e Deus sentava ali. E por que havia campainhas e romanos? Por quê? Eu peço encarecidamente a minha mãe que vem aqui, por favor, me ajude. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você olhe para minha mãe. Bonita, né? Eu quero que você olhe para cá, para a orla do vestido dela. E eu quero que você use uma coisa que Deus te deu, que é imaginação. E quem sabe Deus te deu uma visão agora espiritual. E do lado tinha uma campainha e uma romã. 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 Por quê? Porque quando ela andava, tinha que fazer barulho. Quando o sacerdote anda, tem que fazer barulho. Obrigado, Ana. Quando você entra na presença do Senhor, você tem que fazer barulho. Chega com esse negócio de vir para uma igreja e parecer que você está numa missa. Você vai para a igreja e parecer que você foi para um cinema, onde há um letreiro dizendo: fique em silêncio. Aqui não é para você ficar em silêncio. Aqui é para você adorar aquele que te deu vida, aquele que fez os céus e a terra. O sacerdote entrava lá, e quando Deus se manifestava, e quando Deus aparecia para ele, e ele entregava as petições do povo, ali quando havia barulho, no sacudir da sua roupa, quando ele andava, o povo sabia que Deus estava aceitando os seus pedidos de perdão, e haveria mais um ano de bênção de Deus sobre eles. Mas eu aprendo, para que a corda não era para puxar um possível cadáver, a corda era para puxar algo, mas alguém. E quem era esse alguém? O sacerdote. Por quê? Porque quando está na presença do Senhor, Deus te enche. Quando o natural e o sobrenatural se tocam, coisas inexplicáveis acontecem, coisas sobrenaturais acontecem. E aí vem a quarta dimensão de Deus. A quarta dimensão de Deus é quando o seu espírito se junta ao Espírito de Deus. Luiz, como o meu espírito se junta com o Espírito de Deus? Se junta quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Se junta quando você lê a Bíblia. Se junta quando você ama Deus e você ama o teu próximo. Se junta quando você ama o seu irmão. Se junta quando você vai lá fora pregar que existe um Deus que cura, salva e liberta, como te fizeram com você. Então o Espírito se junta com o Espírito de Deus quando você ora, quando você dá lugar ao Espírito Santo, e aí a efusão do Espírito, quando você se abre, quando você está limpo diante de Deus e você está com o coração aberto diante do Senhor, o seu Espírito se junta com Ele. É por isso que o sacerdote, ele começava a se mexer e fazia o cunho de suas vestes, campainha na romã, romã na campainha. Por quê? Porque acontecia o que você acabou de ver aqui: pessoas pulando, pessoas rodando, pessoas sendo cheias de Deus. E nesse momento, quando Deus te enche, Deus, Ele te dá livramentos, Ele fecha a tua cova, Ele abre portas de prosperidade sobre a sua vida. Deus, Ele te liberta, Deus, Ele te lava, Ele joga os seus laços, tira dos seus pés e joga por terra. É por isso que Deus faz isso tudo. Deus te enche porque você é a noiva. É nesse momento que Ele te adora,
Você imagina você estar face a face com o seu Criador, e ali estava ele. E ele ficava cheio da presença de Deus, e o seu corpo físico não aguentava, e muitas vezes ele tinha que sim ser puxado com aquela corda, mas não como morto, mas sim cheio. E como disse nosso irmão aqui, Marcelo, avivado é aquele que é trago de volta. Quando Deus te renova, Ele te aviva, Ele te traz de volta a sua vida espiritual, de volta à comunhão com Ele. E assim Deus vai te avivando. É por isso que você tem que ser um avivado por Cristo. Deus, Ele quer te avivar. Ele quer te avivar quando você abre a Bíblia, quando você ora, quando você busca, quando você sobe o monte, quando você vai à casa dele. Ele quer te avivar de tempos em tempos. Ele quer te avivar a cada manhã e a cada anoitecer. Por isso Deus diz para os sacerdotes: preparem o holocausto. Quem é o holocausto? Diz Romanos 12:1 que a nossa vida tem que ser o holocausto, que o nosso corpo tem que ser como sacrifício vivo, colocado em holocausto na presença do Senhor. E esse é o nosso culto racional a Deus. Você não faz culto racional como muitos acham, que você tem que ficar caladinho no seu banco, que você não pode bater palma, que você não pode cantar, que você não pode dar glória a Deus, que você não pode deixar Deus te tomar, Deus te encher, Deus te movimentar, te pegar no mistério. Isso não é ser racional, porque isso é uma blasfêmia, porque isso diz que o Espírito Santo é irracional. Eu não sirvo a um Deus irracional. Ele é Criador, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Muitos dizem que o culto tem que ser com ordem e decência, e tem que ser, mas não é você ficar calado, não é porque todo esse mover do Espírito Santo acontece que está havendo desordem e indecência, porque o meu Deus, Ele não é esporteiro e nem indecente. O meu Deus, Ele é santo. O meu Deus é digno de louvor. Adore a Deus com tudo que você tem. Deus te deu um corpo, uma alma e um espírito. Adore com corpo, alma e espírito. É por isso que os judeus, quando estão lá no muro das lamentações, eles não param e só oram. Eles oram lá, mas eles oram assim. Por que isso? Porque eles dizem: nós não adoramos a Deus só com a nossa boca. Nós não oramos a Deus só com a nossa boca. Nós oramos a Deus com cada célula que temos. Nós adoramos a Deus com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser. E é assim que temos que ser. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar. O que representava esse altar pegando fogo com o holocausto? Representava que enquanto Deus visse aquele fogo aceso, Deus olharia do céu e falaria: o meu povo ainda quer a minha presença. Enquanto houver fogo na sua vida, você vai estar dizendo para Deus: Senhor, eu ainda quero a tua presença. Não deixe a chama se apagar. Por isso Deus mandava que tinha que acender o fogo sempre, tinha que alimentar o fogo sempre, 6 horas da manhã e 6 horas da noite, porque o fogo consumia o holocausto, consumia o sacrifício e a lenha, e isso fazia com que, porque os sacerdotes ficavam responsáveis por acender e manter a lenha ali, o fogo, outros ficavam responsáveis por tirar a cinza, outros ficavam responsáveis por trazer a lenha. O que isso nos remete? Nos remete que nós temos que ter união. Um povo dividido, esse reino não subsiste. Assim já disse Jesus nos seus evangelhos. Cada um tem que fazer a sua parte. Temos que ser unidos. Somos um só corpo. Enquanto quisermos ser independentes, não, eu aqui e você lá, isso acaba que vamos
abrir brecha para Satanás destruir a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor sou eu e é você. E diz a palavra que a igreja do Senhor está sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus Cristo é a rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Você tem que acender sempre a chama dentro de você. Você tem que botar a lenha no seu altar. Deus, Ele se manifesta. Deus, Ele vem até aqui para se fazer presente, porque Ele vê um povo adorando a Ele, então Ele gosta, o seu coração fica leve, e Ele vem, porque Deus, Ele é tão bom, que Ele recebe a glória no céu, e Ele manda de volta para a terra. É por isso que a presença do Senhor é notória. E Deus, Ele gosta quando você põe lenha no altar. É por isso, Fernanda, que Deus estava ali falando para mim, fala para ela, que eu vi o que ela fez para este evento. Eu vi o coração dela, e eu estarei com ela, com a sua casa, com a sua família, em todas as áreas, e no seu sentimento em tudo. Deus te chamou para uma grande obra, irmão. Ponha a lenha no altar. Quando o sacerdote ele vinha e botava a lenha, havia fogo. Quando você põe lenha vindo à casa do Senhor, quando você põe lenha, lendo a palavra, buscando a Ele, orando, é por isso que eu gosto de ser crente doido que sobe monte. É por isso que eu gosto de ser crente doido que tem visão. Muitos falam que nós somos doidos. Ei, alguns dizem até que somos esquizofrênicos. O esquizofrênico, ele vê o que ninguém vê, ele ouve o que ninguém ouve, e ele sente o que ninguém sente. Das duas, uma: ou nós somos esquizofrênicos, ou nós somos profetas, porque a Bíblia diz assim: o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou o coração do homem, é o que eu preparei para os que me amam. Ou você é esquizofrênico, ou você é profeta. E se você é profeta, dê glória a Deus, comece a exaltar Ele, comece a pedir a presença do Senhor. Eles oraram e Deus batizou aquele povo, 120 pessoas batizadas em Atos 2. Se você orar, se você pedir, Deus, Ele te batiza agora. Se você orar, se você pedir, Deus te dá uma experiência transcendental agora. Deus te renova. Se você, Senhor, eu quero esse dom para fazer a tua obra, Deus, Ele pode te dar, porque diz na sua palavra que temos que pedir dons, porque dons é para a edificação da igreja. Deixa eu te contar um mistério. Quando Abraão mandou Eliezer buscar uma noiva para Isaac, e ele foi e achou Rebeca, Abraão representa, isso é uma tipologia bíblica, é algo que ilustra um acontecimento. O acontecimento é este: Abraão, ele representa Deus Pai. Eliezer, ele representa o Espírito Santo, que foi buscar uma noiva para o filho, que é Isaac, ou seja, Jesus. E ele foi buscar uma noiva, e ali o Espírito Santo buscou uma noiva e achou a que Deus tinha separado para Isaac. Deus separou cada um de nós para ser a noiva de Cristo, para ser a noiva do Cordeiro. E Eliezer, ele levou algumas coisas, e dentre isso ele levou 10 camelos, e se ele estava montado, 10 menos 1 igual a 9, e foi 9 camelos dados de presente a Rebeca. Deus, o Espírito Santo, Ele te deu 9 camelos. Se você quer saber qual é esses 9 camelos, por favor, me instigue, me pergunte. Não, vocês não querem, está muito fraco, eu vou parar por aqui. A não ser que vocês gritem: fala, pregador, eu falo qual é o mistério. Meu Deus, agora eu estou numa igreja pentecostal. O mistério é o seguinte: os 9 camelos que
o Espírito Santo deu à igreja são os 9 dons espirituais. Se você for em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, há 9 dons espirituais para a igreja de Cristo. O Espírito Santo é para ti, irmão. É para ti, 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 e para mim, é para nós. Deus quer te revestir. Deus quer fazer um povo forte, com ousadia, para marchar nessa terra. Nenhum principado e potestade do mal pode parar na nossa frente. Por quê? Porque quando ele olha para você, ele tem que ver o seu olho como um olho de chama de fogo. Porque quando ele é um espírito, ele é um ser metafísico, ele não vai atribuir a você, ao seu físico. Você pode ser baixinho como eu, você pode ser alto como o Léo, você pode ser forte como outros que estão aí, você pode ser muito parrudo, mas Satanás, demônios, ele não tem medo disso, porque ele é metafísico, ele tem medo do que é metafísico e mais forte do que ele. É por isso que quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê o que está dentro de você, e ele olha para você e enxerga um Deus forte, bravo, destemido, que ruge como leão, e ele é o leão da tribo de Judá. Quando Satanás olha para você, ele vê fogo, ele vê o Espírito Santo se mover diante de ti. É por isso que você não pode ser derrubado. É por isso que Satanás, ele tem que cair por terra. É por isso que toda serpente que se levanta, ele tem que cair. E por favor, chame a Priscila aqui, que eu tenho algo a falar. Toda serpente que se levanta contra você tem que cair. Chama o Léo também, por favor. Glorifique, irmão. O tema dessa mensagem não pode ser outro, senão fogo, barulho e Deus. Aonde tem fogo, tem que haver barulho, tem que ter Deus. Aonde tem fogo, aonde haver o Espírito, onde você coloca a lenha na sua fogueira, no seu altar, você, na sua orla, creia que você está vestido agora com uma orla sacerdotal, e nela há campainhas e romãs, e a campainha bate na romã, e a romã bate na campainha, e a campainha bate na romã, e faz barulho. Então tem fogo, e tem barulho, e se tem fogo, tem barulho, chame a presença de Deus aqui agora. Tem línguas estranhas aí na sua garganta para brotar. Tem fogo nos seus pés. Tem profecias e revelações para Deus te usar. Tem mistério. Deus, ele quer te envolver no manto de mistério. Basta você ver. E ali, tendo fogo, barulho e Deus. Quando há fogo, barulho e Deus, Deus se manifesta e diz para 2 pessoas aqui dentro, uma passiva e 2 ativas. Hoje Deus jogou por terra na sua vida, Priscila, e na sua vida, Nádia, 2 serpentes da discórdia, não entre vocês, porque vocês se dão bem, mas da discórdia que viria, ou que até veio sobre o seu relacionamento, sobre os seus relacionamentos, e Deus joga por terra. Parece complicado, porque de uma certa forma eu estou até envolvido nisso, mas a espada que corta aí, corta aqui. Então, Priscila e Nádia, se preparem para o que Deus tem chamado vocês. E há uma função que vocês terão, e já está muito próximo. Deus já vai bradar a hora certa, e virá, e vocês sabem o que é. Não se perguntem, Senhor, poderei eu? Não se perguntem, tenho eu capacidade? Ah, se tu me
buscar, se vocês me buscarem, eu posso te dar uma capacidade tal. Eu quero usar vocês, não só como ajudadoras, não só como passivas, mas como ativas. É o que Deus tem para vocês duas. E assim é o que eu entrego da parte do Senhor para as duas. Quase terminando a pregação, Deus, Ele se manifesta de grandes formas. Deus, Ele se manifestando de formas diferentes. Ele se manifestou lá atrás com poder e glória. Quando Ele falava, os montes tremiam, o céu era abalado, trovões eram ouvidos. Mas houve uma época que Deus falou: vamos nos manifestar a Ele de forma diferente. Vamos, por amor, vamos dar a eles o que não temos ainda. E o que é isso? Deus te deu Fala aí, a oportunidade. eu tenho ainda 33 minutos. E a bênção. Tem ainda para gravar 33 Feito minutos. filhos de Deus. Eu não falo com qualquer um. Hoje eu prego para qualquer um. Eu prego para príncipes e princesas. Porque se você é filho do rei, você é príncipe, você é princesa. E se você quer isso, adore ao rei. Deus, Ele veio, morreu na cruz por mim e por você. Aguentou o que era para nós aguentarmos. Mas Ele foi no nosso lugar. E nem a morte, nem Satanás, nem ninguém pôde vencê-lo, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nesse meio tempo Ele foi no inferno. Diz a minha Bíblia que Ele foi lá, chegou. Talvez Satanás seja muito fazendo festa, estando lá comemorando, pensando: matamos o Filho de Deus. Ei, ninguém pode com Ele. E eles começam a ouvir passos que tremem o inferno. E eles começam a ver uma luz diferente e pensar: ué, aqui não tem luz, aqui reina as trevas, que luz é essa? E eles olham e veem o Senhor dos Senhores batendo na porta do inferno. E quando Satanás abre a porta, toma um susto e ele ruge e toma das suas mãos a chave do inferno e da morte. Nenhuma cova, nada preparado contra ti, meu pastor, prevalecerá, porque Deus te escolheu. Essa igreja vai ser grande, Deus vai agradar e vão saber que tu és escolhido. Esse ministério vai explodir. Ele controla o inferno e a morte. Não há morte sobre ti. Deus já ministrou a vida sobre ti na cruz do Calvário. E ali Deus venceu o inferno. Jesus vem e ressuscita ao terceiro dia. E é formada a nova aliança. Ele sobe aos céus. Ele sobe aos céus e chega ao Pai. Deixa uma mensagem para nós: fui ver papai e já volto para buscar vocês. Chega lá e há um diálogo entre pai e filho, creio eu, conjecturando: deixa-me viajar. E ali Deus e Jesus, Deus Pai, Deus Filho, conversando: pai, eu voltei. Que bom, meu filho, cumpri a sua missão. Que bom, meu filho, estou feliz por tê-lo de novo. E ali ele fala: pai, eu comprei um povo lá embaixo, e eu comprei meu sangue. Ele é meu, esse povo é meu. Que bom, meu filho, vamos ter aqui. Deixa eu te entregar um mistério. O céu, ele é perfeito, mas ele está incompleto, porque lá em cima ainda falta um povo. Ainda tem um povo que está aqui embaixo, mas um dia irá morar lá. E se você crê, continue adorando, continue exaltando o Senhor. E ele fala: pai, eu fiz uma promessa. Qual, meu filho? Eu disse a eles que eu enviaria o Espírito Santo. E Deus olha para baixo. Talvez Deus abre, aumenta o zoom do céu e vem chegando e vê um povo que clamava, 120 pessoas clamando para Deus, revestidos de poder. Se há algum crente aqui que é pentecostal de verdade, ou seja, que crê, que Deus manifesta,
que crê que Deus pode, que crê no mover de Deus, crê no sobrenatural, por favor, você que é espiritual, comece aí na sua mente, já pedir a presença do Senhor, já pedir a presença do Senhor sobre você, comece a já clamar, e ali Deus falava: Senhor, meu Pai, eles estão lá embaixo, estão clamando, eu tenho que enviar o Espírito Santo sobre eles, mas é nosso Espírito Santo, faz parte de nós. Pai, eu prometi. E isso o povo clamava, o povo clamando, e ali Deus e Jesus: mas eu prometi, ainda não. Mas Pai, eles têm o Espírito Santo, não podem ser como nós, não podem entrar aqui, eles têm que ser batizados, eles têm que ser revestidos, eles têm que ser santos, puros. Pai, manda o Espírito Santo. E isso durou 10 dias, e Deus foi ali: vamos enviar, vamos enviar, vamos enviar, até que Jesus falou: agora, Pai. Deus Pai falou: agora, então vai, Espírito Santo. E se você